Dando sequência aí na primeira manhã de palestras aí da 45ª Semana de Citricultura, agora com o pesquisador Rodrigo Latado, ele que grande trabalho tem feito aí na questão das variedades, novas variedades, e aí vamos escutá-lo aí sobre a questão do greening aí, as variedades aí, de repente, novidades aí para o greening. Rodrigo, dá sequência, parabéns. Bom dia a todos. Antes, a gente achou um cartão do Hotel Class aí, 213. Sem isso aqui o cara não entra. Então, tá aqui, se vocês souberem, a gente vai falar de novo aqui durante a sessão, de manhã, de tarde. Às vezes o dono não está aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando essa palestra. Eu agradeço a equipe da comissão organizadora pelo convite. E o Carlos Lucato, ele falou que eu trabalho bastante com variedades, aspectos de qualidade, e realmente eu entrei no Ciência de Cultura 2005 e eu tenho trabalhado mais com variedades de copa. A gente trabalha também um pouco com tudo, com variedades de porta-enxerto, com biotecnologia, enfim, aqui a gente se esforça para fazer um trabalho integrado, né? E o que eu queria falar para os senhores hoje aqui, foi dada a missão de falar sobre seleção de laranjeiras tolerantes a HLB. Então, eu queria, eu vou falar sobre os métodos que eu acho que são possíveis, e eu vou falar algumas coisas bem novas. Então, assim, mas eu tenho certeza que se alguém pensar aí que eu sou maluco, esse cara é maluco. Não sou maluco. O que eu acho é o seguinte, é que pesquisador científico, ele começa com um sonho. Aí do sonho ele vai para o planejamento e perseguindo a realidade. E talvez muitas das novidades que foram descobertas, novidades científicas, avanços tecnológicos, muitas vezes foram descobertos ao acaso, ou em algum sonho no sentido que eu falo, gente, não é sonhar em dormir, mas no sentido de ousar. Então, nós pesquisadores, eu vou falar coisas aqui que são ousadas, coisas novas que os senhores ainda talvez nunca tenham ouvido falar, mas que são possibilidades de encontrar a solução para o problema HLB, tá bom? Ou que, pelo menos, ajudarão os senhores a conviver com a doença. Então é isso. Então, esse é o conteúdo da palestra. Eu vou falar sobre uma introdução, depois eu vou falar sobre os métodos, que são esses métodos que eu acho, essas possibilidades da gente conseguir obter plantas mais tolerantes a HLB. E eu vou falar, sempre que possível, separando copa e porta-enxerto. Eu acho que no futuro longínquo ou médio e longo prazo, a solução do problema vai estar na combinação de uma copa mais tolerante ou resistente ou mais tolerante ao HLB, combinado com um porta-enxerto que também seja mais tolerante ou resistente ao HLB. Então, a combinação dessas duas coisas fará com que a planta seja mais tolerante, bem mais tolerante, com menor dano econômico, e que, portanto, vocês possam, como a gente faz hoje, né, as plantas cítricas com tristeza, conviver com a doença e produzir mesmo na presença da doença. Então, o vírus da tristeza, CTV, ele circula pela planta, mas nós selecionamos, o pessoal da pesquisa e vocês produtores juntos, selecionamos os melhores materiais de forma a poder conviver com a doença. Tá bom? Então, eu vou falar sobre o método do cruzamentos controlados, método da transgenia e edição gênica. Não vou falar muito de cada um dos métodos, porque o tempo é escasso. Depois eu vou falar sobre mutagênese espontânea e depois sobre mutagênese induzida. E daí tem um último método aí, que é uma possibilidade que eu não incluí aí, mas que eventualmente pode ser que funcione. Então, nós vamos começar. Então, para começar com os senhores, eu queria falar primeiro sobre resistência e tolerância. O que acontece? A definição de uma planta resistente ou tolerante a uma certa doença varia em diferentes patossistemas, ou seja, diferentes tipos de doenças, né? Doenças fúngicas, doenças bacterianas, vírus e bactérias, fungos. E também varia em função de diferentes autores. Também varia em função, por exemplo, eu fiz a minha formação de genética no departamento de genética da Exalc. E os colegas do departamento de fitopatologia talvez tenham uma ligeira diferença de percepção quando se fala o que é uma planta resistente, o que é uma planta imune.
Tem gente que não fala planta imune. Então, só para a gente balizar o que a gente está querendo conversar hoje aqui, eu vou seguir, segundo esse autor aí, de 2016, desse artigo. Ele fala, então, que imunidade, para ele, no patossistema HLB, tá? Na doença HLB. Então, é quando o patógeno não consegue se desenvolver ou sobreviver na planta, mesmo que a planta esteja exposta ao patógeno. Então, é zero bactéria. Zero bactéria. Ela não consegue se dividir, eventualmente até ela começa lá, mas depois ela não consegue se dividir e acaba morrendo. Então, o psilídeo visita a planta, inocula a bactéria, mas ela não morre. Ela morre, porque ela não consegue se dividir ou por algum motivo. Já a resistente, então, planta imune é aquela que não tem sintoma e não tem bactéria. Para esses autores, resistência é quando a planta a resistente poderá ter um nível muito mais baixo do patógeno. Então, na verdade, ainda tem um pouquinho do patógeno, tá? Em comparação com a planta susceptível, mas tem um pouquinho do patógeno para eles. Mas não possui sintomas das doenças, tá? Então, para esses autores, essa é a definição de planta resistente. Plantas tolerantes são aquelas plantas que podem apresentar sintomas típicos da doença, mas, mesmo assim, continuar a produzir frutos. E, para algumas áreas de pesquisa, produzir frutos de forma econômica. Então, produzir fruto, gente, 1, 2, 3 frutos, sei lá, meia caixa de laranja, num pé de 10, 15 anos, isso não é produção. Nós estamos falando de produzir frutos de forma economicamente viável, tá? Então, tolerância para a nossa conversa aqui hoje vai ser isso aí. E susceptibilidade é quando a planta contém concentração mais alta do patógeno do que na planta tolerante e na planta resistente, e com presença de muitos sintomas, incluindo, muitas vezes, a letalidade, ou seja, a planta acaba morrendo. Bom, então, tirando do extrato do que foi falado aqui agora, vamos simplificar e vamos seguir, não pela presença da bactéria, mas vamos seguir pelos sintomas só. Então, sem nenhum sintoma, a gente pode dizer que a planta é imune ou resistente. A diferença é que a resistente tem um pouco da bactéria, mas não tem sintoma, ok? Planta tolerante, que tem poucos sintomas, e plantas susceptíveis, que tem muitos sintomas, muita bactéria também, e acaba matando a planta, ok? Em muitos casos, ok? Então, isso aí ficou claro, né? Então, vamos lá. Esses autores, na introdução dos artigos, eles deram essa definição, e eles fizeram a avaliação, em 2016, da resistência e suscetibilidade ao HLB em 65 acessos de citros, mais 33 gêneros afins, lá nos Estados Unidos. E os resultados, eles têm falado que os resultados deles e de outros autores que trabalharam antes deles, incluindo nós aqui no Brasil, que existem resultados inconsistentes na literatura sobre a avaliação desses acessos. A avaliação devida a genótipos das plantas, localização geográfica, práticas culturais ou diferenças na patogenicidade de diversos isolados de Liberibacter. Então, isso quer dizer o seguinte, às vezes alguma planta que foi avaliada aqui no Brasil ou em outros países se mostrou como tolerante, lá no experimento deles se mostrou eventualmente com outra performance, tá ok? Tá? Bom, então nesse trabalho deles, eles avaliaram durante 6 anos a campo 65 acessos de citros, gêneros citros, então tangerina, laranja, limão, pomelo, toranja, grapefruit no caso, né? Limão Tahiti, limão verdadeiro, todos esses acessos. E mais 33 gêneros afins. Eu vou passar uma listinha aí para vocês verem quais são os gêneros afins. Muitos desses gêneros, não todos, mas muitos deles a gente tem aqui no Brasil. Tem no nosso banco de germoplasma do Brasil. Talvez não exatamente igual. E vocês viram que eu falei aqui, que ele falou ali, ó, variação devida a genótipos. Variação devida a genótipos é que às vezes o mesmo material tem mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Ou, eventualmente, você acha que é um material puro, mas ele é um híbrido. Então, ele avaliou esses 98 materiais, né? 8 plantas de cada acesso, e plantas na forma de pé franco, tá? A partir de sementes, para evitar o efeito de porta-enxerto. Tá? Avaliou, então, durante 6 anos, e ele encontrou 2 acessos imunes, 6 resistentes, 14 tolerantes. E dentro do gênero Citrus, todos os acessos eram suscetíveis, mas com a variação na intensidade dos sintomas. Essa conclusão final aí, gente, já é de amplo conhecimento. Não se tem, sabe-se que não tem fonte de resistência em citros. Sabe-se, por exemplo, que tangerina é mais susceptível a HLB que a laranja, que lima ácida Tahiti é mais resistente do que laranja, e assim vai. Que grapefruit é, dentro do gênero Citrus, uma das mais susceptíveis.
é que a primeira apresenta sintomas e coisa e tal. Então, esse resultado de baixo ali é mais ou menos conhecido. Mas confirmou o que diz a literatura. E é importante esse trabalho porque ele queria saber se, quem sabe, a gente conseguiria encontrar alguma planta de citros que fosse eventualmente tolerante ou resistente ou até imune. E não encontrou. Bom, então é aqui a lista, eu não sei, talvez não vá... talvez não dê para ver, porque fica um pouco pequeno, né, uma lista grande, mas a primeira e a segunda lá, Pink One Pea e Orange Berry, são imunes. Então, ele classificou, ele botou nessa tabela aí, lembra lá que são... Ó. Desculpa. Desculpa aí. Então, são duas imunes, né? Duas imunes e 6 resistentes. Então, olha, de 1 a 2, 1 e 2 ali são imunes. Portanto, elas não têm a bactéria não cresce nelas. De 3 a 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 3 a 8 são resistentes. Então, tem bactéria, mas não tem sintoma. E aí vem 14 tolerantes. Bom, se vocês olharem ali, eu falei já anteriormente, não tem nenhuma planta do gênero Citrus. E esse aí é o nome comum. Então, aqui agora eu ponho para vocês a mesma tabela com o nome das espécies. Tá? Então, tem ali, primeira... não, desculpa, peraí. Aqui não foi. Mas, enfim, as duas primeiras ali, eu coloquei a mesma tabela. Ele tem uma tabela que ele coloca o nome da espécie. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, a planta 6, Orange Jasmine, é a murraia, a murta. E a murta ela é resistente a HLB. Então, ela serve, a gente usa até muitas vezes para criar psilídeo, mas ela não tem sintoma e não apresenta grande crescimento da bactéria. Tá? Então foi muito legal fazer essa avaliação aí, porque a gente pode usar esses dados e transpor aqui para o que eu vou falar no nosso trabalho. Então, o primeiro método, gente, é o método de cruzamentos controlados. Então, é um método que a gente chama de melhoramento tradicional, a Mariângela já explicou aqui para vocês, e a gente poderia dividir em melhoramento convencional, cruzamentos utilizando variedades de copa, ou melhoramento para tolerância ou resistência a HLB, fazendo cruzamento de porta-enxerto. Então, por exemplo, o cruzamento, de laranja com microcitos australásica e microcitos australásica, naquela lista de trás aqui, ó, a microcitos australásica, a primeira que aparece é a número 10, ela é tolerante. Portanto, ela tem a presença da bactéria e quase não tem sintomas ou não tem nenhum sintoma. Tá? Então, se fizermos o cruzamento da laranja com a microcitos australásica, você vai ter um híbrido. E daí você pode selecionar dentro desse híbrido uma planta que seja tolerante a HLB. Porque se o pai é tolerante, no caso no pai aí é susceptível, né, que é a laranja, e a mãe é tolerante, então os filhos podem ter filhos tolerantes ou susceptíveis. Ou pode ser, como a Mariana já falou, pode ter, que a gente chama filhos segregantes, transgressivos, em que o filho é mais resistente ou, eventualmente, mais susceptível que ambos os pais. Então, é possível a gente encontrar isso. Então, você faz o cruzamento, tem o híbrido, tem uma população de híbrido, você inocula a bactéria e avalia quais plantas são tolerantes, quais plantas são susceptíveis. Mas veja que o problema desse método aí é que, uma vez que você tem um híbrido de laranja com microcitos australásica, não é laranja. Então, você vai ter que fazer o quê para reconstituir a laranja? Fazer outros ciclos de cruzamento com laranja para obter um material, e cada vez que você vai fazendo cruzamento, vai tendo híbridos mais parecidos com a laranja. Tá? Eu vi na palestra anterior aqui que perguntaram para a Mariângela qual o tempo para realizar esses projetos. Então, vocês vão ver que para cada método eu vou dar uma estimativa de tempo para vocês. Tá bom? Que isso é muito importante quando a gente fala de tecnologia nova. Quanto tempo demora isso? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos? Enfim. Então, eu vou falar sobre isso. Então, aí eu coloquei ali embaixo a Universidade da Flórida. O pessoal lá na Universidade da Flórida está fazendo cruzamento de laranja com microcitos australásica. E, geralmente, eles usam a mãe, microcitos australásica, porque ela tem muito espinho. Entendeu? Então, assim, é uma dificuldade, mas eles estão sempre usando o pai como laranja e a mãe microcitos australásica. Então, dessa forma, a gente pode encontrar híbridos que sejam de laranja, que sejam tolerantes a HLB. Só que
vai ter que fazer outros cruzamentos com laranja e selecionando sempre os filhos que são tolerantes, como é feito normalmente em qualquer programa de melhoramento. Já pensando em porta-enxerto, a gente poderia pensar o seguinte: Rodrigo, eu não poderia usar uma daquelas espécies, por exemplo, Microcítrus australásica, murraia, como porta-enxerto? Podemos usar eles como porta-enxerto. E daí lembra que eu falei para vocês no início que talvez seja ousar demais? Mas eu não penso assim. Eu acho o seguinte: a espécie é resistente, a espécie é imune, a espécie ela é tolerante, podemos testá-la como porta-enxerto. É só fazer a muda e colocar no campo, verificar se ela tem compatibilidade na enxertia, verificar qual é a performance produtiva dela, qual é a qualidade dos frutos que ela vai produzir, se está uma planta saudável, tamanho de planta, que é o trabalho nosso aqui, entendeu? Então, podemos usar a planta diretamente. Mas, especificamente falando da Microcítrus australásica, uma informação que eu tive é que essa Microcítrus australásica já foi testada aqui no Brasil, em alguns pomares do sul do estado de São Paulo, e ela simplesmente é muito susceptível ao vírus da tristeza. Então, praticamente, a planta não passava de 1, 2 metros. São materiais muito susceptíveis a vírus da tristeza. Então, por isso, a ideia nossa aqui no Brasil, mas também no pessoal dos Estados Unidos, de fazer híbridos entre Poncirus trifoliata e Microcítrus australásica. Porque Poncirus trifoliata é relativamente bem tolerante ao vírus da tristeza. Tá? Então, nesse caso aí, gente, o cruzamento só precisaria de como é porta-enxerto, na minha concepção, precisaria fazer só um ciclo de cruzamentos. Você faz o cruzamento, obtém o híbrido, verifica o híbrido, quais híbridos são tolerantes à tristeza e tolerantes ao HLB. E daí sim você pode pegar esse material e testar ele como porta-enxerto. Tá bom? Então vamos lá. Então, para cada método, eu prometi que ia fazer um resumo com o tempo, né? E com as vantagens e desvantagens, na minha opinião, de cada método. Então, é um método relativamente simples, baixo custo e promissor. No entanto, tem período longo para execução. Cada ciclo de cruzamento e seleção demora de 7 a 10 anos. É 1 ano para fazer o cruzamento, no ano seguinte você tem o fruto, semeia a semente, obtém os seedlings. Aí você vai fazer os desafios para tolerância a HLB ou não. Depois você tem que pegar essa planta, ao mesmo tempo você sobreenxerta ela para que ela produza flores, para ela ficar adulta, para fazer um novo ciclo de seleção. Podemos adiantar? Pouco, mas podemos. Se você fizer trabalhos concomitantemente, tiver bastante dinheiro, área experimental e gente, dá para você adiantar. Mas não muito, porque tem a questão dos citros. Enquanto o milho demora o ciclo de 100 dias, citros o ciclo é de 12 meses, no mínimo, dependendo da variedade de laranja que você usar. Se você usar a variedade tardia, vai de junho até novembro do outro ano, são quase 18 meses. Tá bom? Bom, para a questão do melhoramento de variedade de copa, fazer vários ciclos de cruzamentos com a laranja e sempre selecionando para resistência a HLB. E para o melhoramento de variedades de porta-enxerto, apenas um ciclo pode ser o suficiente. E aí está o aviso, ainda existe a possibilidade de se testar algum outro gênero resistente ou tolerante ao HLB em cruzamentos, ou seja, a gente pode fazer o cruzamento, por exemplo, de Poncirus trifoliata com murraia, porque o legal da citricultura e dos acessos dos gêneros diferentes de citros é que, eventualmente, eles se cruzam. Então, a gente pode cruzar, por exemplo, laranja com, por exemplo, Poncirus trifoliata com murraia, aquelas outras espécies que nós mostramos aqui, muitas delas é possível ter híbridos com outras espécies do gênero citrus. Tá bom? Então, podemos usar elas em cruzamentos ou para uso direto como porta-enxerto de laranjas. Tá? Então, insisto, é ousar, mas é possível. Precisamos apenas organizar, planejar e executar. Bom, segundo método, é o método da transgenia ou edição gênica. Esse método, gente, é um método bem mais moderno. Nós estamos em execução aqui no Centro de Citricultura, na Fundecitos também tem trabalhos, provavelmente na Embrapa, lá na Bahia, também tem trabalhos, e em outros países do mundo também tem vários trabalhos com transgenia ou edição gênica, visando obter material tolerante ou resistente a HLB. Bom, a transgenia, só para explicar aqui, é uma técnica que permite superexpressar ou nocautear genes em organismos, por exemplo, planta. Então, você tem uma planta lá, você define o alvo que você quer, é bem direto, assim, bem focado, né? Você define o que você quer. E aí você tenta superexpressar ou nocautear aquele gene. E daí você avalia o efeito. Tá? A transgenia é uma técnica que utiliza genes clonados de outras espécies de plantas, que eu quero dizer, né?
podendo ser até de diferentes reinos. Então, por exemplo, você teoricamente você pode pegar um gene, e já foi feito isso em trabalhos científicos, o gene, por exemplo, da água viva, e transformar em outra espécie. Você pode pegar, por exemplo, gene de fungo, gene de bactéria, gene de planta mesmo, de animais, e transferir para plantas e para outras espécies. Então, é possível. Você pode intercambiar tudo isso. Tá? E cigenia, não. Cigenia é uma técnica que você utiliza somente genes clonados de espécies sexualmente compatíveis. Então, por exemplo, eu pego um gene, por exemplo, de murraia. O gene que confere, por exemplo, se eu descobrir, perguntaram também na palestra anterior aqui da Mariângela, se já descobriram qual é o gene, ou alguns genes, que sejam causadores ou que confiram tolerância ou resistência àquela doença, no caso HLB. Se é possível identificar esse gene e clonar ele. Então, é possível. A gente pode pegar, por exemplo, um gene de murraia, descobrir qual é o gene, uma vez descoberto esse gene, ou de microcistis australásica, descobrir qual é o gene que confere a ela a resistência, e aí transferir para a laranja doce. E aí vai se chamar cigenia, não mais transgenia. E edição gênica, pessoal, é um processo pelo qual o fragmento de DNA, pedaços de DNA, ou genes, né, que se queira modificar, ele é detectado, removido ou substituído por outro fragmento na própria planta. Então, tem uma questão que edição gênica ainda não está bem definido pelos países, né, se edição gênica é considerada ou não transgenia. Porque existe uma restrição muito grande à transgenia, que o consumidor, principalmente europeu e asiático, ele não quer consumir material transgênico, se possível, se for possível. Né? Então, edição gênica é uma técnica mais sofisticada e que não causa só uma alteração lá, mas simula alterações naturais e, portanto, eventualmente pode não ser rotulado, que a gente chama. Mas isso ainda está em andamento, essa decisão. Bom, então, só para explicar para vocês, gente, olha, geralmente a via biosintética do ácido salicílico, um fito-hormônio, é o núcleo dos mecanismos de defesa das plantas contra doenças, tá? Que podem ativar a resposta de hipersensibilidade local e resistência sistêmica adquirida. Então, isso é só para explicar a teoria, a concepção dessa via. Né? Então, esses autores aí, lá dos Estados Unidos, o Dutz et al., obtiveram plantas com esse gene aqui, NPR1, que ativa aquela via lá, e a planta ficou sem sintomas durante até 36 meses. E são variedades de copa. Então, ele tem lá laranja Valência, laranja Hamlin, que não apresentou nenhum sintoma durante 36 meses. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado, e como não tem autorização para um plantio comercial, então o que a gente faz é o seguinte, é trabalhar e guardar esse material e estudar ele. Quem sabe, num futuro próximo ou longo, esse material venha a ser comercial. Então, nós também temos trabalhos, a equipe aqui do Centro de Citricultura, os colegas que trabalham com a parte de biotecnologia, tem trabalhos com genes desse tipo aqui no Centro de Citricultura, tentando obter materiais resistentes ou tolerantes a HLB. Bom, 36 meses, gente. Será que é suficiente ficar só 36 meses sem a bactéria e depois, eventualmente, ela quebra essa resistência? Talvez sim, né? Talvez o pessoal fala que se você conseguir controlar bem o início do plantio, a planta começa a ficar adulta e vegetar menos, daí seja mais fácil controlar o talhão, a dispersão da doença no talhão. Tá? Bom, e daí teve uma técnica, talvez eu não vá entrar nessa terceiro parágrafo aí não, mas é uma técnica que os colegas propuseram, em que o porta-enxerto é transgênico. E sendo o porta-enxerto transgênico e a copa não transgênica, o que acontece? Talvez a aceitação seja melhor. Porque se você tem um porta-enxerto que é transgênico, mas a laranja em cima não é transgênica, e ela pode ser testada porque não é transgênica mesmo, então, eventualmente, se você obtiver um porta-enxerto resistente à doença, a copa não é transgênica, pode ser que solucione o problema. Ou, pelo menos, amenize o problema. Então, a terceira estratégia ali é essa, é de você transformar porta-enxertos e não transformar a copa. Tá bom? Bom, dessa forma, gente, pela terceira parágrafo ali, conclui-se ser possível induzir plantas tolerantes ao HLB por meio da alteração da expressão de genes. Então, se eu superexpressar ou nocautear o gene correto, eu consigo obter um efeito positivo. O problema é identificar esses genes, tá? E fazer o trabalho. Bom, isso aqui a Mariângela mostrou semelhante dentro do projeto IAC Crop, e também nós temos o projeto INC Citrus. Isso é só para mostrar para você a estratégia. A gente tem materiais que estão no laboratório, tem materiais que já estão no campo,
nós temos aqui um LPMA, que é a Liberação Planejada ao Meio Ambiente, com autorização do Ministério da Agricultura, CTN Bio. A Fundecitos também tem um experimento desse tipo, em que você avalia os materiais transgênicos a campo. Tá? E aí fala um pouquinho sobre as estratégias. Aqui, olha, é um exemplo desse campo, do lado direito lá, aqui é o mapa aqui do Centro de Citricultura, e o campo experimental está lá no cantinho, né? E ali, do lado direito, são as plantas. E nós temos, no total, de 400 plantas de diversos genes, tá? Plantas controles e plantas transgênicas. E aqui, gente, um trabalho que foi feito de monitoramento ao longo desses anos, esses materiais, essas plantas, elas são transgênicos de copa, laranja doce, tá? Então, a gente chama isso de heat map. O que é um heat map? Onde está em vermelho são as plantas que são susceptíveis, que apresentam grandes sintomas da doença. Onde estão em amarelo, mais ou menos. Onde estão em verde claro, mais tolerantes. E as que estão em verde escuro são as que apresentam menor quantidade de sintomas. Tá? Então, vocês podem ver aí que existem materiais que têm severidade de quase 100%. E, geralmente, tem muitos materiais do controle estão ali, né, porque tem controle ali. E os materiais que têm quase 0% de severidade são os que a gente chama de eventos elite. Tá? Bom, resumo desse método. É um método complexo, maior custo, e também eu considero que ele é promissor. Tá? Um período baixo ou médio para execução. Então, desde a identificação e clonagem dos genes até a obtenção de plantas transformadas, dependendo do gene, se der tudo certinho, 2, 3, máximo 4 anos é possível obter plantas transformadas. Bastante plantas transformadas daquele gene. Mas aí, gente, tem um período de avaliação a campo. Então, não basta você ter a planta transformada. Você precisa desafiar ela. Tá? Então, 2, 4 anos é relativamente rápido. Mas depois tem todo o período de avaliação dela até ela poder ser recomendada e liberada para plantio. Tá bom? Plantas transgênicas demandam um controle rígido e necessidade de autorização e rotulagem para comercialização. A gente não pode fazer nada sem autorização da CTN Bio e do Ministério da Agricultura. E o Brasil não tem autorização para plantio comercial. Tá? Então, por enquanto, é assim. Em relação à aceitação dos consumidores, bom, talvez se a gente tiver porta-enxerto transgênico, a aceitação seja melhor, porque daí a copa não é transgênica. É uma possibilidade. Pode ser que no futuro eles aceitem, mesmo assim, copa transgênica, dependendo do gene. Dependendo se tem alguns componentes lá com gene de resistência a antibióticos, algumas outras dificuldades, mas dependendo da nossa técnica, a gente pode resolver isso. Edição gênica, é rotulado ou não? Ainda está em dúvidas. E a preferência, então, por porta-enxertos transgênicos. Bom, agora eu vou falar para vocês o terceiro método, que é o método de mutagênese espontânea. Então, o que é a mutação espontânea, gente? É uma mutação que ocorre na natureza, ao acaso, devido a alterações no DNA, no caso, em genes, né, que podem ocorrer de forma espontânea ou de forma... Desculpe. Na natureza, as mutações elas ocorrem, ok? Podem ser espontâneas ou podem ser induzidas. Agora, as mutações espontâneas, elas ocorrem devido a erros na replicação do DNA. E isso acontece a qualquer momento. Quer seja em plantas, quer seja na gente, quer seja em qualquer animal, qualquer organismo vivo no mundo. E as mutações de forma induzida é quando o organismo é exposto a algum agente mutagênico, como as radiações e substâncias químicas mutagênicas. Lembrar para vocês, gente, o seguinte: a laranja doce é um híbrido que foi obtido aproximadamente 3.000 anos atrás. É um híbrido só que foi obtido, e desse híbrido foram originadas outras laranjas. Então, vejam as diferenças que existem das laranjas. Laranja lima, laranja sanguínea, laranja Bahia, laranja pera, laranja Valência, laranja com semente, laranja sem semente. Todas elas derivaram de mutações espontâneas. Então, laranja doce é fácil de obter mutação. O difícil, muitas vezes, é identificá-las, essas mutações. Então, esse é um problema. Tá? Bom, característica dessas mutações. Elas ocorrem ao acaso. Tá? Sempre é ao acaso. Não tem como você direcionar. Eu quero que ocorra mutação no gene tal. Não tem jeito. Elas ocorrem ao acaso. A frequência varia entre genes, mas é geralmente muito baixa para mutações espontâneas. Geralmente, essas mutações são ocasionadas por alterações ou perdas de função dos genes.
Isso é importante. Dificilmente tem uma mutação que faz com que o gene funcione melhor. Geralmente são genes que param de funcionar ou funcionam de uma forma pior. Mas veja, gente, isso é dentro do genoma da espécie. Isso não reflete no que você vai ver. Por exemplo, vou dar um exemplo especificamente. Da laranja seleta saiu a laranja lima. De vez em quando a gente consegue obter laranjas, você tem laranja pera e consegue obter laranja sem acidez. Então, era uma laranja que produzia ácidos e ela passa a não produzir ácidos. Isso pode ser uma mutação. Provavelmente é uma mutação. E daí o que acontece? É uma mutação de perda de função. A laranja ela tinha capacidade de produzir ácidos e passa a não produzir mais. Então, geralmente, a frequência geralmente ocasiona, as mutações espontâneas elas são do tipo dominante para recessiva. E isso é importante para quem trabalha com isso. E a maioria esmagadora das novas variedades de laranja e também de maçã foram obtidas por esse método. Então, é só para mostrar um exemplo da biologiazinha de segundo grau, né? Então, quais são os tipos de mutações? Substituição de base nitrogenada, deleção e inserção. Então, ali é uma fita só de DNA, a mudança da cor é uma mudança da base nitrogenada. Lembrando que nós temos 4 bases, citosina, timina, adenina e guanina. Isso aí é aquela biologia básica do primeiro e segundo grau. Vamos falar rapidamente sobre frequência de mutações espontâneas. Veja como eu falei para vocês que varia em função do gene. Então, veja, o gene em milho, né? O gene R, que confere cor para o endosperma do milho, a frequência de mutação é de aproximadamente 500 mutações, 500 em 1 milhão de células ou plantas. Na verdade, 492. Né? E o gene WAXI, que é endosperma, alteração no endosperma, de seroso e tudo, é 1 × 10⁶. Então, veja que uma mutação aí, ela ocorreu com uma frequência 500 vezes maior que a outra. Então, a de cima ela é mais instável, ou seja, ela ocorre com maior frequência, e a de baixo é mais estável, ocorre com menor frequência. E para que isso é importante, gente, saber mais ou menos isso? Porque a gente não sabe in situ, é só para a gente teorizar. Então, teoricamente, in situ, se eu tiver o gene X e tiver 500 mutações em 1 milhão de células ou 1 milhão de plantas, então, em 200 milhões de plantas de laranja, nós teremos 100 mil plantas mutantes. Então, o que eu estou querendo dizer com esse slide aí? Que se eu tivesse um gene X que confira resistência ou tolerância a HLB, em 200 milhões de plantas, tem 100 mil plantas que são resistentes a HLB. Estão lá, no seu pomar, da indústria, do produtor, está tudo lá. O duro é encontrá-las. Porque qual é o problema? O problema é que a doença, o greening, ou HLB, ele se dispersa de forma irregular pela planta. Então, mesmo uma planta doente, eventualmente, no início da sua doença, tem alguns galhos que são assintomáticos. Então, você fica na dúvida se aquele galho ele é resistente, é uma mutação, ou se é porque a bactéria não foi lá. Agora, conforme a planta vai avançando e vai ficando muito doente, na fase final da vida dela, se você encontrar uma planta toda detonada e tiver um galho bem verdinho, provavelmente ou possivelmente, aquilo lá é uma mutação que ocorreu naquele galho. Então, você pode selecionar aquele material e multiplicar, e desafiar ele de novo. Já, se eu tiver um gene Y que sofre uma mutação em 1 milhão de células, como foi aquele mais estável que eu falei para vocês, em 200 milhões de plantas, nós só teremos 200 plantas mutantes. Pouco. Muito difícil de achar. Certo? Então, assim, esse tipo de trabalho, seleção de mutante espontâneo no campo, ele é muito fácil quando o fruto ele fica com formato diferente, cor diferente, ou então, como eu selecionei, às vezes, um mutante, eu selecionei um mutante de Natal, laranja Natal, lá em Itapetininga. Eu cheguei no pomar, a laranja Natal frutificava lá por volta de novembro, dezembro, o fruto estava maduro. Só que eu cheguei numa planta que estava com os frutos todos verdes, começando a mudar de cor, e tinha um galho com frutos completamente amarelados. Eu provei uma fruta super doce. Sabe o que era? Mutação para precocidade. Botei o nome dela de Natal precoce. Ela frutifica no mesmo período da pera ou da Hamley. Agora, foi fácil de encontrar? Foi, porque eu cheguei na planta e vi um galho cheio de frutas verdes e um galho com frutas amarelas. Agora, para você encontrar um galho ou uma planta inteira resistente a greening, é mais difícil. Se for um gene igual lá de cima, é mais fácil. Mas se for um gene igual de baixo, é mais difícil. Vou contar uma outra história no mesmo pomar.
Contei até para o Ricardo hoje. A gente chegou num pomar lá em Tapetininga, estava detonado, de laranja natal também, detonado pela presença de tristeza, um pomar abandonado. Pela presença de tristeza, as plantas estavam terríveis por causa da tristeza, mas também dava para ver sintomas de HLB. E a gente, a 500 metros de distância, eu via 4 plantas lindas, lindas. Eu fui lá, sabendo da situação que é um pomar abandonado, colhi borbulhas de cada planta, cada uma das plantas, chamei elas de planta 1, 2, 3, 4, 5, trouxe aqui para o Centro de Citricultura e estou desafiando elas no campo. Então, se você encontrar um galho assintomático, talvez seja difícil. Mas se você encontrar uma planta assintomática dentro do seu talhão, talvez seja mais fácil. A chance disso acontecer é menor, mas é possível. Creiam-me, é possível. A frequência vai depender do gene, mas é possível. Tá bom? Agora me perguntam, mas a planta vai ser resistente ou tolerante? Não sei. Ela pode ser resistente, ter pouca bactéria e não ter sintoma. Ou ela pode ser tolerante. Ela tem a bactéria, mas tem menos sintomas. Mas, mesmo assim, gente, uma planta tolerante, conforme eu falei para vocês, se você usar uma planta tolerante laranja doce com um porta-enxerto tolerante ao HLB, a combinação vai dar liga, porque você vai combinar 2 coisas que são mais tolerantes à doença. Teria que testar. Tá bom? Bom, qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade dessa técnica aí? A dificuldade é que 200 milhões de plantas, mas dificilmente um produtor espera o seu pomar chegar numa condição de 100% de contaminação, detonado, planta quase tudo morrendo, para você poder visualizar essa planta. O que acontece hoje é o seguinte, chega lá um talhão com 30%, 40%, 50% de incidência, 60% de incidência, o produtor arranca tudo. Ele não vai esperar, ele não pode esperar, ele tem que pensar no dinheiro. Então, a dificuldade desse método aí está nesse ponto, na minha opinião. Tá? E está um aviso aqui que eu coloquei, que eu botei ali na Universidade da Flórida. Porque lá nos Estados Unidos eles têm um programa semelhante. E eu já até conversei com o pessoal aqui do Centro de Citricultura se a gente não poderia fazer isso aqui no Brasil. Só que tem uma dificuldade, além dessas que eu falei para vocês, que é o seguinte, se o Centro de Citricultura abrir um tipo de programa desse, para vocês, produtores todos, imagine de 200 milhões de plantas começar a chegar 1, 10, 100, 1.000, 10 mil, 50 mil galhos de plantas que os produtores consideram que, eventualmente, são tolerantes a HLB. Como desafiá-las? Então, o que o pessoal dos Estados Unidos falou que eles estão fazendo? Eles pedem para o produtor selecionar o material, ele fazer uma repetição desse material, fazer uma clonagem desse material e confirmar, pelo menos ele, na propriedade dele, mesmo se a planta estiver eventualmente contaminada, mas se ela vai realmente não apresentar sintomas ou baixo nível de sintomas, antes de mandar para a pesquisa avaliar isso aí. Então, essa é uma dificuldade. É uma questão de logística e quantidade. Tá? No entanto, se for bem organizado, se a sociedade, se a citricultura se organizar, é uma forma rápida, barata e, eventualmente, efetiva de fazer um tipo de programa. Então, por exemplo, o sujeito tem lá o seu pomar, está com bastante idade já, ele encontrou algumas plantas lá, ele pode desafiar esse material de novo. Eventualmente, ele tem um material que é mais tolerante à doença. E essa tolerância, ela foi espontânea. Bom, aqui para não passar muito, né? É um método simples, baixo custo e promissor. Eu considero promissor, mas desde que acertar esses gargalos que eu falei agora. É um período baixo para a sua execução. Então, desde a identificação, porque a planta já está lá. A partir do dia que você identificou, então já está lá. Então, gastar 1 ano, que seja, para multiplicar ela e desafiar de novo. Então, é relativamente baixo o tempo. As plantas mutantes não há controle rígido, porque plantas mutantes não precisam de controle de ministério, de nada. Plantas mutantes são plantas como outras quaisquer. Tá? Nem necessidade de rotulagem. E aceitação dos consumidores ok, e preferência por variedades de copa. Bom, esse método aí agora, gente, é o método de mutagênese induzida. A mutagênese induzida nada mais é do que fazer a mutagênese, observar as questões da mutagênese espontânea. Você tratar o seu material, os seus propágulos com mutagênico, você amplia a frequência de mutações. Eu não falei que a frequência é baixa? Então, aqui você pode ampliar 10, 100 vezes ou mais, dependendo da dose que você utilizar. Então, você está simplesmente fazendo o que a natureza faz, só que você está ampliando as suas chances de encontrar alguma coisa. Tá bom? Bom,
A gente, nesse caso, aí, você pode irradiar ou tratar com mutagênico, semente, borbulhas, plantas inteiras, pólen, depende do que você quiser. Também ocorre ao acaso o perfil de mutantes, ou seja, o tipo de mutante que você vai ter é exatamente igual. Não é porque usa radiação ou porque usa mutagênico químico que vai alterar o perfil. Não é perigoso para a gente. Por exemplo, eu posso irradiar um material, ele não fica tóxico. Se eu tratar com mutagênico, no Sena, por exemplo, em Piracicaba, se eu tratar um material com mutagênico, ele não fica tóxico para mim, eu posso manusear ele. Tá? A frequência varia em função da dose do mutagênico e da variedade. Aqui, gente, é importante. Quanto maior a dose do mutagênico, maior a frequência de mutação. Mas você não pode aumentar muito. Se você aumentar muito, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela mutação que você deseja, mas junto com aquela mutação que você deseja, vão vir outras que você não deseja e que você não tem como separá-las, porque elas vêm juntas, muitas vezes. Então, mutações múltiplas, que a gente chama, não é desejável. Por isso, a gente não usa dose muito alta, apesar de aumentar cada vez mais a frequência de mutantes. Mas não se deve usar uma dose muito alta, porque senão não sai nada de interesse econômico. Tá? E, geralmente, ocasionam alterações de perda de função. Bom, o cálculo teórico, só para dizer para vocês o seguinte, se aumentar 100 vezes, então está ali, olha, o GNX era 500, passou 50 mil em 1 milhão de células. Então, se eu fizer um experimento com 5 mil plantas, eu vou ter, teoricamente, 250 plantas mutantes. Para cada gene, para aquele gene, aliás. Tá? Para aquele gene. Ó. E já o gene de baixo, que era 1, então fica sendo 100 mutações para 1 milhão. Então, se eu tratar 5 mil plantas, fizer 5 mil plantas tratadas com mutagênico, eu vou ter meia planta por mutante. Mas veja que isso aí, gente, meia planta por mutante eu não vou identificar, certo? Só que tem que isso aí é estatisticamente, é estatística, é chances, não quer dizer que vai acontecer. Tá? Tanto pode ser que não aconteça 250, tanto pode ser que não aconteça meio, pode acontecer mais ou menos. Tá? Isso é uma questão teórica. Bom, e eu queria falar para vocês o seguinte, como a indução de mutações in situ, ela funciona e já tem sido feitos os trabalhos nisso. Em 82, o professor Augusto Tuma Neto, que está até aqui presente, foi meu chefe lá na época que eu fiz mestrado e doutorado no Sena, ele irradiou borbulhas de laranja-pera com raios gama, dose de 40 grays, lá no Sena, na Exalc. Tá? Desculpa, não é Exalc, não. Sena é da USP, mas não é Exalc. É lá embaixo da Exalc, lá quem conhece Piracicaba, vai descendo em direção ao Rio. E aí ele irradiou 2.300 borbulhas, multiplicou elas um pouco e obteve 7.600 plantas. Essas plantas foram plantadas no campo e selecionadas. Foi feito um plantio de grande adensamento, ou seja, plantas uma do lado da outra. E aí ele selecionou para essas características ali. Seguindo esse resultado, em 2016, nós lançamos aqui no Centro de Citricultura, em colaboração com o Sena, a laranja-pera IAC 2014, que ela tem frutos sem sementes, essa de cima aí, sem sementes, e maior tolerância a cancro cítrico. Também obtivemos outro clone que é mais tolerante a cancro cítrico. Veja que não é resistência, é tolerância, menos sintomas. Então, veja ali, o clone 9 foi inoculado à bactéria do cancro cítrico, o pessoal da Fundecitrus lá, o Dr. Belaschi, a gente até agradece pela contribuição. Do lado direito, a laranja-pera, controle, e embaixo a Hamri, que é o controle susceptível. Então, olhando o clone 9 em relação à laranja-pera, você vê que ela tem menor quantidade, menos sintomas, tanto em flores quanto em frutos. Só que essa variedade aí, ela tem outro tipo de mutação que faz com que ela fique muito pequena e ela não produz. Então, é o exemplo claro do que eu falei anteriormente, de que se você, dependendo da dose que você usar, você pode ter problemas. Bom, em 2019, gente, na verdade, esse projeto foi idealizado em 2010. Mas, em 2010, o Green, não sei se vocês lembram, ele não estava disseminado pelo Estado de São Paulo. Então, eu mandei um projeto FAPESP em 2010, ele foi recusado por falta de condições de conduzir experimento a campo, naquela época, com greening. Porque não havia campo que houvesse greening completamente disseminado. Em 2019, nós repetimos esse experimento, agora bancado, sustentado pelo próprio Centro de Citricultura. Irradiamos também a laranja-pera IAC com raios gama, 40 doses, 1.200 borbulhas, fizemos 1.050 plantas. Plantamos aqui no Centro de Citricultura, a campo, superadensado, 6 por 1.
Seleção de mutantes para a tolerância a H e B, que a gente chama de teste de sobrevivência. Então, o que é isso? Você tem um pomar supradensado, o objetivo não é produzir fruto. É você pulverizar com acaricida, não pulverizar com inseticida e deixar os psilídeos livres para infectar as plantas ao acaso. Porque a gente quer desafiar mesmo, a gente quer que a planta sofra, porque não é um plantio comercial. Tá bom? 2022, no ano 3, observação de plantas ainda sem sintomas, poucas. 2024, início da avaliação da presença de bactéria em apenas 2 plantas que não tinham sintomas. 2024, no ano 5, nós continuamos a avaliar esse pomar. E o que aconteceu? A gente selecionou um daqueles 2 mutantes e demos o nome para ele de mutante IR1. É um mutante com maior potencial, maior tolerância a HLB. E nós, então, estamos focando nesse mutante. O outro mutante apresentou muitos sintomas. Ela ainda, em 2022, então, era assintomática. Em 2023, a gente começou a coletar folhas e fazer teste do PCR. E até o meio do ano, ela era negativa. Portanto, ela foi de 2019 a 2023, ou seja, ano 4, sem a presença da bactéria. Ou seja, num pomar que está detonado, porque está detonado, muita, a incidência é elevadíssima, quase 100%, e a severidade também é elevadíssima. E, mesmo assim, tinha uma planta que ainda era negativa. No fim do ano, ela se mostrou positiva, porém assintomática, para a presença da bactéria. No ano 2024, a gente continua com essas avaliações, né? E estamos multiplicando esse mutante, que a gente acha que é um mutante, para avaliação agronômica. Gente, ele pode ser um mutante com maior tolerância, mas ele pode não ser. Pode ser um escape. Pode ser, por exemplo, eu posso pensar, por exemplo, que o Dr. Silvio Moreira, na época dele, alguém derramou um barril de DDT naquele local, porque o Dr. Silvio Moreira já usava esse campo experimental desde a década de 20. Se alguém derrubou um barril de DDT, por exemplo, o DDT ele fica no solo lá, ele não é degradado quase. Então, vai que a planta foi plantada nesse local e o que acontece? O psilídeo que vai se alimentar daquela planta morre. Então, pode ser um escape, mas pode não ser. Então, o que a gente fez? Estamos avaliando esse material, seguindo com ele para avaliação. Eu falo isso de escape, porque pode ser que daqui a 1 ou 2 anos, ou 3 anos, alguém me perguntar, Rodrigo, e aquela planta lá que você dizia que ela era tolerante? Eu falei, não, naquela época ela era tolerante, assintomática, mas pode ser que não seja, pode ser que seja um escape. Acontece muito isso, gente. Eu estava conversando com o Ricardo aqui, o pessoal dos Estados Unidos também encontrou uma planta que não tinha sintomas de HLB, e aí eles multiplicaram a planta e estão desafiando ela. E eu não sei se a planta se demonstrou ou não assintomática. O certo é, muitas vezes pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe e que faça com que a planta, na verdade, demonstre depois, no futuro, que, na verdade, ela não era resistente, ela não era tolerante, foi só escape. Mas pode ser que seja. Bom, continuando aqui, eu estou quase acabando já. Aqui ó, a foto dela, tá? No final do ano passado. E aí, o que nós temos feito de proposta? O que eu acho que pode ser uma proposta para vocês, citricultores? Quer seja produtores médios, pequeno talvez não, mas médio para grandes produtores e grandes empresas. É uma proposta, uma ideia de replicar esse tipo de experimento em outros locais. Aqui no Centro de Citricultura, nós estamos aqui, gente, para tentar ajudar a resolver o problema da citricultura do Estado de São Paulo. Aqui é um instituto público, tá? Eu sei que tem outros institutos públicos, a Fundecitos é privada, mas funciona quase como se fosse instituição pública. A Embrapa também é pública. Mas, então, juntos essas entidades e junto com os produtores, com as empresas, poderiam replicar esse tipo de experimento nos seus diversos locais ou em colaboração com o Centro de Citricultura, de forma que a gente tivesse maior número de experimentos desses de mutagênese induzida, o que potencializa a gente encontrar plantas mutantes no futuro breve. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de uma proposta dessa? Então, está ali, ó, projeto de pesquisa em parceria ou não. Pode ser que a pessoa queira conduzir, uma empresa queira conduzir de forma isolada. Tudo bem. Como é que é a metodologia que a gente desenha aqui e estamos executando em colaboração com outras empresas? A gente pensou em 6.000 borbulhas, trata com raios gama. A variedade, você escolhe. Pode ser qualquer laranjeira. Valência americana, Hamri, Natal, Valência, pera mesmo, outro tipo de pera, pera Olímpia, pera, sei lá, pera Bianchi. Enfim, você pode tratar, teoricamente, qualquer variedade de laranja-pera. Desculpe, qualquer variedade de laranja. Então, você irradia 6.000 borbulhas, mas sempre há uma perda de borbulhas devido à radiação. Então, vamos supor que você consiga obter 5.000 plantas.
variedade a escolher. E daí você faz a enxertia, né? Então obtém as 5.000 plantas, planta elas no campo. A gente sugere plantio adensado, super adensado. Tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você usa pouca área, você cuida dela, como a gente fez aqui, sem aplicar inseticida, e você vai ver, assim, num local pequeno, o que você quer ver, é mais fácil. Mas você pode plantar ela comercialmente, num talhão, como se fosse comercial? Pode, mas só que você deve usar a gente teria que pensar, se você quiser plantar ela de forma que você queira que a planta continue viva, e que você vai produzir, e que você vai avaliar ela, e também quer que ela seja produtiva, aí você precisa mudar um pouco a estratégia. Tá? Então, eventualmente pode, mas você teria que reduzir bastante a dose, senão você vai ter efeitos outros que vão atrapalhar a sua produção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você está disposto a pegar um talhão comercial e esperar até ele chegar ao 5º, 6º ano detonado? Você está disposto a usar uma área e não pulverizar inseticida para encontrar um mutante? Provavelmente não. Tá? Então, tem que pensar nisso. Então, nós vamos fazer de novo um teste de sobrevivência e a manutenção do pomar e seleção de mutantes assintomáticos até o 5º, 6º ano. Então, você vai avaliando até o 5º, 6º ano. A gente recomendaria não pulverizar inseticida. Controlar todas as doenças, menos o psilídeo. Para o quê? Para facilitar o seu desafio. Bom, aí você, a partir do 5º, 6º ano, se você encontrar algum material assintomático, então você usaria teste de PCR para identificar a presença da bactéria ou não. Tá? Coleta de borbulhas dessas plantas, essas poucas plantas mutantes, e aí finalizaria para fazer a limpeza clonal. Porque se ela está com bactéria, você não pode fazer mudas de uma planta que já tem bactéria. Para você desafiar ela, você teria que limpar ela com microenxertia para depois multiplicar ela. E aí os testes finais de PCR, para garantia da sanidade desse material mutante, você teria que fazer a limpeza, então, para poder disponibilizar. Bom, e o que seria a avaliação de um mutante qualquer? Como é que você avaliaria um mutante? Também a gente propõe isso para algumas empresas. No caso, especificamente, a gente só tem a pera IRI1. Então, é avaliar agronomicamente esse mutante, sabendo todo mundo de antemão que pode ser escape, tá? Plantio no ano 0 e incluir controle, que é a PER-IAC no caso. Se você tem um trabalho com valência e obteve um mutante de valência, inclua depois a valência como controle. No ano 1, início dos testes de PCR em amostras, para a gente saber o seguinte, determinar a incidência da presença de bactéria nessa planta. Então, essa planta, ela vai se repetir, a performance da planta que eu selecionei, ela vai demorar 3, 4 anos para apresentar a bactéria? Ou não? Ela vai apresentar bactéria no primeiro ano? Algumas plantas vão apresentar bactéria no primeiro ano e outras só no 3º ou 4º ano? Isso é importantíssimo saber. E, a partir do ano 2 a 5º, avaliar os aspectos agronômicos. Né? Também avaliar o quê? Sintomas de HLB. Notas de severidade em plantas, frutos. A produtividade já é um tipo de avaliação de HLB, né? E também determinar a porcentagem de queda de frutos. Então, essa daí é uma proposta de avaliação de um mutante que foi encontrado aqui. Bom, resumo desse método. É um método simples, de baixo custo, eu considero de baixo custo, e bem promissor. Período médio a longo, cada ciclo de indução de seleção demora de 5 a 6 anos. Mas veja, gente, que o método espontâneo, de mutação espontânea, tem uma pegadinha. Porque é 5, 6 anos aqui, é porque você começou dos 5, 6 anos. Você tinha a planta e quer irradiar ela. Mas no caso do mutante espontâneo que você selecionou na sua propriedade, já contou o tempo que o pomar estava lá. Concordam? Ó, você plantou um pomar, ele tem 10 anos, 15 anos. No dia 1, você encontra esse mutante que você acha que é um mutante. Então, não conta os 5, 6 anos aí. Então, se for contar esse método aí em relação de mutagênese espontânea, talvez seja um tempo parecido para execução. Bom, 5, 6 anos para achar esse mutante e mais avaliação do campo dos mutantes. E aí demora mais quantos anos? 2, 3, 4, 5 anos. Aqui, gente, não tem milagre em citricultura, só trabalho, né? Então, a gente tem que... Bom, as plantas mutantes não há controle rígido, já falei, né? Sem necessidade de autorização ou rotulagem. Lembrar que vai haver a perda do pomar de seleção de mutantes. Então, vamos fazer uma conta aí. 6.000 plantas a R$15 a muda, são R$100.000. Você vai colocar R$100.000. Fora a manutenção, 3 hectares. Durante 5, 6 anos. Tá? Mas não é um pomar para produção. Então, assim, é um pomar só para screening, que a gente chama. Cuidado com a dose excessiva de mutagênico, porque senão ocorrem mutações múltiplas. A aceitação dos consumidores ok.
e preferência por variedade de copa ok. Bom, aqui eu encerro. Eu queria só falar de um método que eu não coloquei aqui, mas que está na minha mente de testar também, e a gente já está em colaboração com empresas para testar. É usar aquelas variedades que eu listei aqui, olha, testar várias delas como filtro, como interenxerto. Quem sabe alguma dessas variedades, principalmente as imunes, isso aqui. Quem sabe as variedades imunes ou resistentes funcionem como interenxerto. Então, você tem lá embaixo Swingle, em cima, uma dessas. Você tem embaixo cravo, em cima, algumas dessas, e depois a copa. Então, se a planta é imune, teoricamente, a bactéria não consegue viver, crescer, se desenvolver nela. Então, o porta-enxerto, o interenxerto, dependendo do comprimento dele, ele possa filtrar essa bactéria, impedir ela de vir da copa para o porta-enxerto. É uma tentativa, é uma hipótese, precisa ser testada. Tá bom? Então, é o último método que eu vislumbro. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, talvez não tenha tempo para pergunta, não sei se vai ter, mas nós estamos aqui à disposição. Põe aqui de novo só. Por causa do vermelho. É só para ele botar aqui o nosso contato, tá? Se alguém tiver interesse em conversar, em replicar isso na sua propriedade ou fazer algum projeto de colaboração, estamos aqui à disposição. Obrigado.